Olá a todos! Hoje começaria, esse vai ser um vídeo, um teste, tá? De uma ideia louca que estou com na cabeça aqui. Chegam a mim muitos artigos interessantíssimos sobre massoterapia, tá? E eu queria começar a fazer uma leitura desses artigos com meus comentários, tá? E, bom, são vocês que vão me dizer se estão gostando da ideia ou não e se eu continuo para frente com esse projeto. Se vocês gostaram, hoje a gente vai falar de fibromialgia. Qual seria a melhor técnica da massagem para pacientes com fibromialgia? Tá? Vou fazer uma leitura de um artigo muito interessante, tá? E vou comentar um pouco minha experiência com respeito a isso, tá? Vocês que decidem. Se vocês gostaram dessa ideia, coloca nos comentários, então continuo para frente com outros artigos interessantíssimos que estão chegando a mim. Muito conhecimento que eu quero dividir com vocês. Mas são vocês que decidem, tá bom? Eu sou Roberto Caroso, como muitos de vocês sabem, massoterapeuta há 30 anos, um zilhão de anos, tá? Criador da técnica silêncio neural. Tá? Se você gosta desses vídeos, gente, se inscreve, curte, que isso vai me ajudar bastante. Me dá a entender que vocês estão gostando, tá bom? Se chegaram até o final também, deixa nos comentários, professor, cheguei lá no final dessa aula tua, que eu também sei quantos de vocês se animam, tá? A me seguir nesse processo, nessa busca de passar conhecimento. Bom, vamos lá. Esse artigo foi escrito por... cadê você? Dice Ginebra Lipton, tá? E por Jamie Lipton. Tá? A massagem terapêutica é comumente procurada por pacientes com fibromialgia para ajudar a controlar sua dor crônica. Na verdade, 75% desses pacientes já procuraram um terapeuta para ajudar nessas dores, tá? O paciente com fibromialgia ele passa por muitos especialistas, médicos, terapeutas, acupunturistas, quiropraxistas, no desespero de tentar encontrar um caminho para aliviar sua dor, porque não todo mundo dá respostas a eles. São pacientes que sofrem de dor há muitos anos. Fazer massagem nesse grupo pode ser desafiador, principalmente porque algumas das pessoas são tão sensíveis ao toque que eles mal suportam a sensação de roupas na pele, quanto mais a terapia manual. Já tive um paciente, eu lembro muito dele, uma senhora portuguesa, que eu só conseguia fazer o quê? Uma caricioterapia nela, tá? Um toque muito sutil. Ela me contou que um massoterapeuta muito empolgado fez uma boa massagem muscular nela, tá? E no dia depois ela foi no hospital, de tanta dor que ela sentia. Então, são pacientes complexos. Quando muitos de vocês falam, eu vejo nos comentários nos grupos, né? Ah, mas eu trato paciente com fibromialgia, com liberação miofascial, faço um shiatsu, uma massagem profunda. Gente, alguns dos pacientes respondem bem, tá? Alguns dos pacientes respondem bem, inclusive a minha técnica silêncio neural, eu tenho 40% dos pacientes que respondem bem. Mas tem um grupo grande, 60%, que não respondem bem. Ele fica muito pior se nós ultrapassamos nosso trabalho, se nos empolgamos com o trabalho e se usamos técnicas que não são adequadas para esse paciente. O tipo errado de massagem pode causar crises de dor e pode ser desastroso para quem sofre de fibromialgia. É vital para qualquer massoterapeuta saber como escolher as técnicas corretas para usar com seus clientes de fibromialgia, que eu estou falando agora, tá? Como equipe médica e massoterapeutas que se concentra exclusivamente no tratamento da fibromialgia, compartilharemos as técnicas mais eficazes que descobrimos para usar para essa condição, para esse tipo de pacientes. A doutora Ginebra Lipton, médica, ela tem fibromialgia. Foi diagnosticada na Faculdade de Medicina e obrigou a ela a pedir licença médica. Tem muitos pacientes com fibromialgia que estão pedindo licença médica porque não suportam trabalhar. Foi só quando ela encontrou a terapia manual apropriada que ela foi capaz de obter alívio e melhora da dor suficiente como para voltar a completar seu treinamento médico. Tá? Ela diz que a abordagem de liberação miofascial de John Barnes, uma linha da osteopatia, foi o tratamento analgésico mais eficaz que ela encontrou. O benefício que ela recebeu desta terapia manual focada na fáscia, tá? A levou a estudar o papel da fáscia na causa da fibromialgia. Tá? A dor da fibromialgia, ela não é
dor de ponto gatilho, tá? É uma ruptura, uma falha na interpretação da dor que está aqui no cérebro, tá? A fascia está ligada à dor da fibromialgia. A fascia é frequentemente chamada de tecido conjuntivo e uma rede contínua de tecido semelhante a uma teia que envolve, apoia e dá forma aos outros tecidos do corpo. A fascia ela envolve, ela divide, ela separa, ela conecta todas as partes do corpo e ela é muito inervada. A fascia mais densa envolve os músculos e envolve cada feixe de fibras musculares e cada célula muscular individual. Inclusive falam que ela está ela vai se dividindo e vai chegando até inclusive até as mitocôndrias, tá? Esse tecido conjuntivo é ricamente inervado, altamente vascularizado e muito sensível à dor. A fascia que envolve os músculos, na verdade, contém mais nervos que detectam a dor do que as próprias células musculares, semelhante à sensibilidade da dor da nossa pele. Ela é tão sensível como se fosse a pele. Tá? Hoje se sabe muito mais que antigamente. Antigamente se acreditava que a fascia era um tecido que só incomodava na hora de fazer a dissecção. Tá? Hoje já se sabe que ela interconecta todo o corpo. A fascia não é apenas uma cobertura inerte que envolve o músculo, tem uma capacidade contráctil, especialmente em resposta à ativação do nosso sistema nervoso simpático de luta ou fuga. Tá? A fascia ela se contrai lentamente e se relaxa lentamente. Existen ligaciones nervosas directas do sistema nervoso simpático à fascia. E os fibroblastos também. As células primárias da fascia têm receptores específicos para substâncias químicas secretadas por esse sistema nervoso. Os pesquisadores acreditam que a contracção rápida da fascia em resposta ao sistema nervoso simpático é o que cria aquela enorme força dos humanos que podem produzir em casos de emergência, tá? Quando você vê aqueles casos que foram relatados algumas vezes de uma mãe que no desespero consegue levantar o carro para tirar de baixo o seu filho que ficou preso, tá? Como você consegue entender? A fascia se acredita que seja ela a responsável. O que acontecerá se o sistema nervoso simpático ficar descontrolado e ativar continuamente a contracção e a tensão da fascia? Esse cenário é o que resulta na dor e sensibilidade muscular generalizada no caso da fibromialgia. Uma fascia contraída, tá? Porque o sistema de emergência e de luta está enviando uma informação permanente e contínua nesse paciente, contrai a fascia e essa fascia está apertando e afogando todo o nosso sistema muscular, nervoso, está contraída, rígida e enviando informação loucamente de dor. Tá? Em geral, a medicina tem sido lenta em compreender a contribuição da fascia para a dor musculoesquelética crônica, embora isso esteja mudando lentamente. Hoje já se fala mais de fascia, você já tem escutado falar de fascia, agora virou moda também, né? A fibromialgia é caracterizada por dor muscular generalizada, sensibilidade ao toque e fadiga. Isso afeta uma estimativa de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Aqui em Brasil não tenho as contas, mas deve ser uma boa quantidade. A maioria dos pacientes são mulheres de média idade, embora agora esteja sendo reconhecido mais frequentemente em homens, especialmente em veteranos de guerra. ¿Ya? A explicação médica actual para a fisiopatologia da fibromialgia está incompleta, eles ainda não terminam de entender. Qualquer pessoa que tenha visto um anúncio na televisão de um medicamento para fibromialgia ouviu dizer que a condição é causada por hiperatividade dos nervos sensores da dor. Estudos sobre fibromialgia mostram que o cérebro e a médula espinal, nesses pacientes, aumenta o volume do sinal da dor, resultando em hipersensibilidade à dor. Na verdade, problemas de processamento da dor são apenas a ponta do iceberg. Tá? A hipersensibilidade à dor é o resultado de uma reação em cadeia iniciada por um mau funcionamento de uma parte do cérebro que regula o sistema nervoso autônomo. Na fibromialgia, o hipotálamo activa continuamente o mecanismo de luta ou fuga, como um alarme de fumaça com defeito que soa constantemente mesmo quando não tem fumaça. Imagina o corpo estar emitindo permanentemente, tá? Uma mensagem de alarme e permanentemente você estar preparado para a fuga e nada acontece. Isso vai deixando você totalmente hipersensibilizado e totalmente contraído. Vários estudos usando diferentes métodos de avaliação do sistema nervoso autônomo
descrevem uma hiperatividade implacável do sistema nervoso simpático, aquele de luta ou fuga. As descobertas levaram um grupo a concluir que a fibromialgia pode representar um distúrbio primário no sistema do estresse. Como parte da ativação de luta ou fuga pelo sistema nervoso simpático, o cérebro envia sinais para contrair a fáscia e os músculos, aumentando assim sua força para lutar ou fugir. Na fibromialgia não há alívio dessa tensão. Ela não relaxa, ela está permanentemente preparada para lutar ou fugir e em contração. Estudos mostram que uma agulha manométrica inserida nos músculos do paciente com fibromialgia mostra um aumento da pressão em comparação com pacientes saudáveis. Ela está tensa o tempo todo. Quando os músculos e a fáscia circundante estão cronicamente contraídos, como na fibromialgia, eles ficam inflamados e doloridos. Dois estudos de biópsia muscular revelaram colágeno excessivo e desorganizado e um aumento de produtos químicos inflamatórios. Tá? Todos aqueles produtos que estão demonstrando que tem uma inflamação, tá? Na fáscia do paciente com fibromialgia. Está tudo inflamado, está todo o rojo vivo. Tá? Estes são semelhantes às mudanças vistas no tecido conjuntivo em outras condições dolorosas como fascitis plantar e a tendinites. A fáscia é rica em nervos que detectam a dor e os sinais constantes de dor geradas pela tensão e inflamação na fáscia enviam uma mensagem à medula e ao cérebro induzindo um estado de hiperatividade à dor. Imagina aquela dor da fascitis plantar, que ela seja no teu corpo inteiro. Esse é o paciente com fibromialgia. Tá? Assim, as terapias manuais que reduzem a rigidez e a inflamação dolorosa são essenciais para a recuperação do paciente com fibromialgia. Mas como você aplica terapia manual a um sistema nervoso hipersensibilizado, como que você faz? Como que você consegue aplicar essa técnica para relaxar quando ele está muito sensível? Tá? Ele está com todos os sinais de alarme ativados, tá? A fáscia tensa, está tudo inflamado. Como que você faz? A fáscia, às vezes, é descrita como um gel denso, a substância fundamental, em que as fibras de colágeno, elastina, fibroblastos e outras células são suspensas, conferindo-lhe propriedades coloidais. Aqui eu quero relatar uma história de uma experiência. Por exemplo, quando você tem a maicena, né? Se você tem um balde cheio de maicena e você dá uma batida forte na superfície da maicena, ela bate como se fosse um concreto, cimento. Pá! Ela dura, ela resiste. Se você coloca a mão e começa a afundar lentamente e faz algum movimento de vibração ainda mais, ela cede, tá? Ela não oferece resistência. Então, o que muda é a forma que você interage com ela. Se você vai de frente, ela reage e se contrai, se endurece. A face é igual. Se você vai sutilmente, ela não resiste, perdão, e ela começa a se manter relaxada, tá? Ela começa a ceder, ela começa a se... Você tem que ser amigável com a face, é a forma de você tratar a face. Tá? Para que as terapias manuais sejam eficazes na fibromialgia, elas devem levar em consideração as propriedades coloidais da fáscia. Isso torna um toque suave um requisito fundamental ao tentar produzir uma mudança ou liberação das estruturas faciais, o que estava falando. Do jeito que você interage com a fáscia, tá? Aí que você vai conseguir conversar com ela ou não. Tá? Portanto, apenas uma pressão lenta e sustentada vai afetar as mudanças no tecido facial. Eu aprendi uma técnica de liberação miofascial, tá? Na qual você vai trabalhar sobre a superfície. Você faz uma pressão sobre a face, tá? Faz uma pressão profunda, leve, e você escorrega para frente, ou seja, não escorrega, você estica para frente, até que chega um momento que ela resiste. Quando resiste, você espera. Você espera, 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 e quando ela de repente cede, aí você vai um pouquinho mais. Inclusive pode fazer uma rotação para um lado, aí ela se resistiu, você espera um pouquinho mais, ela cedeu, e aí você rota um pouquinho mais, tá? Dessa forma você vai mexendo com a face. Tá?
Existe un grupo de pesquisa en expansión en varias técnicas de terapia manual para fibromialgia, muitas das quais são impulsionadas pelo tecido conjuntivo e técnicas miofaciais. Uma recente revisão sistemática liderada por Yuan avaliou 10 estudos sobre massagem na fibromialgia, incluindo massagem sueca, massagem de tecido conjuntivo, drenagem linfática manual, shiatsu e liberação miofacial. Os estudos descubriram que todos os estilos de massagem, exceto a sueca, tá, teve efecto positivo sobre os sintomas da fibromialgia. A liberação miofacial forneceu o maior alívio da dor, seguida por massagem do tecido conjuntivo. Mas tem que ver como. O que você chama de liberação miofacial? Se você vai tratar o paciente com liberação miofacial instrumental, você vai deixar ele muito dolorido, vai deixar ele muito machucado. Se você vai trabalhar com um shiatsu profundamente, apertando os pontos com dor, ele vai reagir com uma resposta de mais dor. Tá? A liberação miofacial utilizando una combinación de tracción manual sustentada, maniobras suaves de alongamento prolongado para romper as adherências na fascia são as que mais funcionaram. Essencialmente, o terapeuta tracciona lenta e suavemente e em seguida segura a fascia na barreira de resistência, mais ou menos que foi aquela técnica que falei, por 3 a 5 minutos para liberar áreas pegajosas que están adheridas, tá? De ligaciones cruzadas en exceso de colágeno, llamadas adherencias y restricciones. Você tem que, no caso de paciente com fibromialgia, você tem que ter muita paciência, tem que ter tempo, tá? Você não pode tentar resolver tudo de vez, tratar tudo rapidamente e afundar o dedo, não funciona. Tem que ir sutilmente e esticando e esperando, tá? Então, eu acredito que uma massagem mais superficial, mais lenta, mais envolvente, tá? Ela vai dar melhores resultados, tá? Eu não sei se, deixa eu ver aqui, pensando que, por exemplo, quando você faz uma massagem sueca com percussão e com movimentos rápidos, você estimula o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático, tá? Você estimula ele, você está dando um upgrade aí, tá? Então a fibromialgia não responde bem a isso. Você necessita fazer uma massagem muito sutil, muito lenta, envolvente, tá? Em vez de você ativar as endorfinas que você ativa, que é aquele neurotransmissor que se ativa com atividade física aeróbico e tudo demais, e com a massagem dinâmica, você, tá? E aí você está ativando o sistema nervoso simpático, você tem que ativar o sistema nervoso parasimpático. Com aquela massagem lenta e envolvente, você vai ativar as oxitocinas, que é aquele neurotransmissor que é produzido nos momentos de prazer, tá? O toque sutil produz oxitocina, tá? A mãe quando amamanta também produz oxitocina, porque tem uma sensação de prazer, de conforto, tá? Deixa eu ver. Clínicamente, o que vemos no dia a dia também com clientes, principalmente quando a liberação miofascial é combinada com técnicas de autocuidado, entre as sessões, descobrimos que quando os clientes podem colaborar realizando exercícios de liberação suave em casa, o progresso é profundo. Então, você necessita uma cumplicidade com o paciente, fazer entender a ele que não é tua responsabilidade como terapeuta só de dar alívio a esse paciente, ele necessita colaborar com esse processo de cura. Você vê ele uma, duas vezes por semana, uma hora como máximo. O resto do dia é com ele. E aí é muito importante fazer entender ao paciente que ele necessita fazer trabalhos de alongamento mais não doloridos. É um alongamento mais sutil, mais sustentado, sem dor, só sentindo que estica, tá? Ou, por exemplo, técnicas como Feldenkrais, que trabalham com a neuroplasticidade. Eu vou fazer um vídeo sobre os movimentos oscilatórios de Feldenkrais, que eu faço, que funciona muito bem para minhas dores da coluna, das costas, tá? Vou deixar aqui no link, depois de fazer, vou linkar esses dois vídeos, tá? Rolfing, a técnica de Alexander, tá? Tem que ser uma coisa mais sutil, e ele tem que colaborar em casa fazendo esses exercícios. Desse modo, a liberação miofacial pode abrir padrões de contenção do sistema nervoso cronicamente superactivado. Você consegue quebrar essa estrutura de luta e fuga do paciente que está em permanente tensão, tá? A chave a ser lembrada aqui
é que a ativação do sistema simpático torna os sinais de dor mais altos e que a ativação da resposta parasimpática torna os sinais de dor mais silenciosos. Então, procura técnicas que trabalhem com activando o sistema parasimpático. Escolhendo a técnica correta. O terapeuta debe considerar a fibromialgia como una fascia inflamada y apertada junto con una respuesta de luta y fuga descontrolada. Modalidades y técnicas que suavemente estican, liberan y alongan a fascia, ¿ya?, son las más útiles, junto con aquellas que pueden acalmar el sistema nervioso simpático, como la terapia cráneo-sacral. A terapia crânio-sacral feita por osteópatas, tá? A gente, nós como massoterapeutas, não accedemos aos cursos de osteopatia, a formação como osteópata, porque eles ficaram presos para outras profissões, lamentavelmente, tá? Eu acho uma pena isso porque a diferença de outras técnicas mais invasivas, a osteopatia é muito mais sutil, mais suave, principalmente a crânio-sacral, tá? Então, por que nós massoterapeutas não podemos fazer? É um tema de apropriação de técnicas que funcionam, tá? Eu estou em contra disso. A terapia crânio-sacral desenvolvida a partir da tradição médica osteopata envolve a aplicação de uma pressão manual suave na base do crânio e outra próxima ao cóccix. Porque os nervos do sistema nervoso parasimpático, aqueles de repouso e da digestão, eles saem na médula espinal perto da base do crânio e perto do cóccix, no sacro. Então, a manipulação suave do fluido nessas áreas estimula a resposta de relaxamento e diminui a atividade do sistema nervoso parasimpático. Mas o que acontece se você não é treinado em nenhuma dessas modalidades? Você ainda pode ajudar os seus pacientes com fibromialgia? Pode. Primeiro, considere a fisiopatologia específica da doença. Lembre-se de que seu cliente com fibromialgia amplificou o sinal de dor, tá? Não consiga recuperar a manipulação muscular profunda da mesma forma, ou seja, ele não consegue se recuperar de uma massagem profunda, da mesma forma que uma pessoa sadia, uma pessoa que não tem fibromialgia. Então, ele tem uma resposta à massagem profunda, tá? Um deep tissue seria um desastre um paciente como esse. Então, se o seu cliente quiser uma massagem profunda, você precisa explicar gentilmente a ele que tal tratamento pode desencadear uma reação em cadeia do sistema nervoso que vai causar mais dor, tá? Aquele cliente que diz, aperta que me faz bem, tá? Em seguida, não faz, tá? Convença ele para não, explica por que não pode fazer. Agora, o grande problema é assim, chegou um paciente com fibromialgia, ele fala que tem um diagnóstico de fibromialgia, então você já sabe o que fazer, tá? Você já está atento a isso. Não posso fazer massagem profunda, não posso fazer uma massagem que vai machucar ele, tá? E se o paciente não sabe que tem fibromialgia? Como que você vai saber? Já me aconteceu, já cometi alguns desses erros algumas vezes. Eu não sabia, o paciente não sabia, fiz uma massagem, o paciente ficou com muita dor dia depois, tá? Para mim, um paciente que chega com dor generalizada, tá? Eu falo assim, o que está doendo? Me contam que posso te ajudar. Ah, professor, dói tudo, dói as duas pernas. As duas pernas, tá? Ah, sim, porque o meu ciático pegou só as duas pernas. Geralmente o ciático pega uma ou pega outra, raramente pega as duas. Mas também dói minha lombar, também dói meu pescoço, dói meus braços. Aí quando começa a doer tudo, eu já abro os olhos e falo, você não, será que tem fibromialgia? Ah, não sei. Bom, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou trabalhar alguma região, tá? Por exemplo, com silêncio neural, que ele está se queixando de dor. 2, 3 pontinhos e muito sutilmente, tá? Para meus alunos, uma ideia, inclusive, seria trabalhar esses pontinhos, tá? E fazer... Você achou, localizou o local dolorido dele, tá? E ele fala que dói, ótimo, você vai fazer a correção e quando ele te fala que parou de doer, você tira a pressão do ponto dolorido, você não fica apertando, tá? Libera um pouco dessa pressão, deixa essa pressão quase que na superfície. Espera o tempo necessário para fazer a correção e você tira a mão que corrige e comprova ver se esse ponto liberou. Ou seja, demora um pouquinho mais tempo, um pouco mais de 60 segundos, mas com uma pressão sustentada muito mais leve, muito mais sutil, mais na superfície quase da pele, e dessa forma o paciente ele vai ficar com menos dor. Poucos pontos e depois faz uma massagem relaxante sutil na superfície e aí você espera até o dia depois para ver como ele reagiu.
tá? Se esse paciente reagiu com muita dor a esses toques, tá? Poucos toques profundos, poucos, e a massagem relaxante, você já sabe que ele tem fibromialgia. Se ele respondeu bem, aí você vai na próxima sessão um pouquinho mais profundo, sempre um pouquinho, sempre conversando com ele, vendo como ele responde na sessão depois. E aí você vai construindo sessão a sessão, tá? Não pode ir de vez com paciente com fibromialgia. E tampouco pode ir de vez com paciente que tem tanta dor generalizada, tá? Se você faz a massagem sueca, principalmente concentre-se naqueles movimentos que fornecem pressão sustentada e diminua o ritmo. Evite percussão, evite a massagem profunda. Novamente, pense em diminuir o estímulo do sistema nervoso autônomo. Quando sentir a restrição do tecido, mantenha uma leve pressão nessa barreira em vez de empujar. Depois de algunos minutos você sentirá uma liberação facial, sensação de derretimento da manteiga ou de alongamento de caramelo. Foi isso que contei no início daquela técnica que eu aprendi a fazer, tá? Vai, espera a resposta e aí quando responde, ceda e você vai um pouquinho mais. Considere também ficar longe de técnicas estimulantes como tapotagem, petrizagem profunda, um trabalho de compressão rápida, pontiaguda, de ferramentas de liberação miofascial. Esses métodos podem não apenas ferir o paciente com fibromialgia durante o tratamento, mas podem desencadear uma crise de dor em todo o corpo que pode durar dias. Em vez disso, considere métodos de compressão que penetram no tecido muito mais lentamente. Converse com a fáscia do paciente. Não discuta com a fáscia do paciente, converse com ela, tá? Lidar com os pontos gatilhos também pode ser útil na fibromialgia, mas certifique-se de levar mais tempo do que normalmente você levaria. Certifique-se de que seu cliente se sinta autorizado a pedir menos pressão quando ele está sentindo que está doendo. Por último, tente começar a terminar sua sessão com um toque de 3 a 5 minutos, acolhendo occipital, con manos suaves, con el cliente, por ejemplo, en decúbito dorsal, ¿ya? Y colocar suavemente una mano sacro o otra no occipital con el paciente en decúbito ventral, ¿tá? Nos descubrimos que eso deja al cliente con una respuesta parasimpática elevada, o que no apenas ayuda a se sentir más calmo, mas también reduce la tensión de sus músculos y tiene beneficio adicional de reducir el exceso de sinalizadores de dolor, ¿tá? Una mano occipital, cuando está de barriga para cima, tá? E fica lá uns 3, 5 minutos. Ou de barriga para baixo, uma mão no occipital e outra mão no sacro. Um toque sutil, tá? Conectando as regiões. Por fim, algumas dicas e truques que aprendemos da maneira mais difícil sobre o que funciona e o que não funciona para pacientes com fibromialgia na nossa mesa de massagem. Desenvolva confiança, ainda mais do que faria normalmente, desenvolva um senso de confiança com seu cliente de fibromialgia, garantindo que eles saibam que você vai diminuir a pressão quando eles pedirem, tá? Se ele pedir para pegar mais leve, você tem que pegar mais leve. Comece e termine suavemente. O toque imóvel é uma ótima ferramenta para acalmar um sistema nervoso simpático hiperactivado, occipital e sacro, tá? Não se apresse. Concentre-se em menos técnicas feitas mais lentamente, tá? Como a fáscia, uma pressão suave mais tempo, ela é igual à liberação. O que falava, converse com ela, não grite com ela. Não desanime, o trabalho corporal para a fibromialgia não é fácil. Pode levar algum tempo para você e seu cliente ver resultados significativos. Também outra coisa, pode acontecer que o que funcionou numa sessão, na próxima sessão não funciona. Ou você está indo no caminho certo, 2, 3 sessões ele está cada vez melhor. Ele volta na quarta sessão dizendo, oh, professor, a dor voltou tudo de novo. Por quê? Porque ele teve um desgosto em casa. Uma angústia, um problema, uma discussão, e aí seu sistema nervoso simpático ele se ativou de novo, aquele estresse de mecanismo de luta, fuga, e aí a fáscia se contraiu tudo de novo, e você sente que teu trabalho não está dando certo. Não, está dando. Você não vai curar esse paciente, você vai dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Então, dessa vez, a dor voltou e aí você começa tudo de novo, tá? Fazendo as coisas certas, você vai ajudar o paciente, tá? Não desista dele. Eles estão desesperados por ajuda, gente, tá? Observe a posição de bruços. Não deixe muito tempo o cliente com fibromialgia ficar muito tempo no decúbito ventral. Muitos têm distúrbios de articulação temporomandibular, então ficar com a cabeça apoiada naquele apoio a cabeça,
e pressionando aqui, deixa eles mais tensos, tá? Manter aquecido o corpo com fibromialgia. Eles não gostam de frio. Considere um aquecedor de mesa ou massagem de pedras quentes. Eu já conversei com o Luiz Octávio, professor das pedras quentes Macauê, que ele diz que os pacientes com fibromialgia dele e de seus alunos, eles respondem muito bem à massagem com pedras quentes. É uma massagem lenta, sutil, profunda, esticando e com calor, tá? Uma boa dica, né? E ofereça, acá fala assim, cuidado com os pontos gatilhos, são comuns em clientes de fibromialgia. Eu falei que a dor de fibromialgia não é ponto gatilho, mas o que não falei é que paciente com fibromialgia também tem pontos gatilhos. Em resposta, a dor gera ponto gatilho, tá? Então, quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar com uma pressão contínua, nada de fazer pressões estimulantes, uma pressão contínua, no limite da dor por 3 minutos, tá? Seja sutil. E você tem que dar para o paciente uma lição de casa, uma guia de autotratamento, uma forma de alongar sutilmente, ou derivar para um terapeuta de Feldenkrais, de Rolfing ou de Alexander, tá? São excelentes para esses pacientes. Nós, terapeutas, temos um papel muito importante para ajudar a quem sofre com fibromialgia. Com a intenção certa, paciência, você pode fazer uma grande diferença no dia a dia deles. Sentir mesmo que uma pequena média de melhoria pode significar muito para esses clientes, é bom, tá? Eles necessitam de nossa ajuda. Embora tenhamos descoberto que as técnicas que se concentram na liberação de restrições faciais são mais úteis para alívio da fibromialgia, concordamos que com a conclusão encontrada pelos autores, no geral, a maioria dos estilos de massagem terapêutica melhorou consideravelmente a qualidade de vida do paciente com fibromialgia. Sempre tomando em consideração, não aplique força, seja lento, seja sutil. Outra técnica que eu conversei com a professora Rosana Hades, da massagem oncológica e hospitalar, é a massagem com pincéis, tá? Você vai trabalhando, inclusive com pacientes com problemas neuropáticos, tá? Devido como chama? Reacciones a quimioterapia, tá? Ou pacientes com problemas neuropáticos porque têm diabetes, eles respondem muito bem a esse toque sutil com pincéis, tá? Que é uma técnica que a Rosana Hades, ela ensina no seu curso de massagem hospitalar. Ela pode se adequar exatamente para pacientes com fibromialgia. Toque sutil, superficial, envolvente, lento, pressão, sutil, profunda e lenta. Tá bom? Gente, aqui chegou o nosso final do nosso artigo. Se vocês gostaram, tá? Se vocês chegaram até o final, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram, façam sua curtida. Plip, 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 plip. Me deixem saber se gostaram. Eu continuo com esse projeto de trazer a vocês muitos artigos que eu tenho sobre diferentes tipos discussões sobre massoterapia em diferentes casos, em distintos pacientes, compartilhando também minha experiência com esses pacientes, tá? Um abraço enorme para vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.